Olá Brasil, do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Nesse vídeo eu quero falar sobre conhecendo a verdade, isso mesmo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para vocês assinar o canal, pode ser, pessoal? Assine o canal e também ative as notificações. Vamos para a palavra, João capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer o seguinte... Diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, pessoal, é o seguinte, hoje nós vemos que as coisas estão se demovendo, se diluindo, elas estão sendo comprometidas muitas vezes por falta de, muitas vezes, de conhecimento da palavra de Deus. É muito importante que a gente tenha como fonte de inspiração, claro, a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a verdade expressa de Deus para a humanidade. É Ele quem nos deu essa luz, né? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não há outra alternativa, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não diz que é um caminho, ele diz que é o caminho. E é muito importante nós estarmos fundamentados nesta verdade. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, para os nossos pés, né? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Então é muito importante nós estarmos firmados nela e nos ensinos, claro, do Senhor Jesus, para que a nossa vida possa estar, claro, pautada exclusivamente na verdade. Tudo aquilo que não for verdade será revelado na eternidade. E muitas coisas já estão sendo reveladas aqui mesmo, nesse torrão de barro chamado terra, isso mesmo. Muitas coisas obscuras, elas vão, com o tempo, elas vão sendo reveladas para a igreja e também reveladas as coisas que estão aí no mundo, Então, tem dois tipos de revelação. Revelação daquilo que o mundo está arquitetando, planejando, projetando, A igreja ela tem essa percepção, ela tem esse discernimento do maligno agindo, atuando. Jesus disse, olha pessoal, o mundo está sendo dominado pelo maligno, pela violência. Eu estava até comentando com minha esposa, sabe por que o mundo ainda existe? Por causa da bondade, misericórdia, do amor e compaixão de Deus. Se Deus ele não tivesse misericórdia, esses líderes aí que têm o poder, ou seja, de acionar isso e aquilo outro, eles já tinham, porque eles vivem se degladiando em um nível. Mas Satanás já incitou os grandes líderes da humanidade a destruir esse minúsculo planeta. Entende? Digo minúsculo porque a palavra de Deus diz que o mundo todo é como uma gota d'água em um balde. Então, é o minúsculo mundo que os seres humanos, 3, 4 ou 5, querem destruir. E o diabo já incitou eles a destruir. Por que ainda não aconteceu isso? Porque a igreja do Senhor Jesus está aqui na terra. E a igreja, claro, é o sustentáculo ainda. E também, Deus ainda está esperando, digamos assim, milhares e milhares de pessoas e milhões de pessoas ainda aceitarem o projeto, o plano de Deus para a humanidade. Esse plano, claro, está exaurido na palavra de Deus, manifesto, concretizado e consumado, claro, na pessoa de Jesus Cristo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Tipo assim, os políticos, eles não conhecem a verdade, Eles vivem na mentira, na ilusão, ludibriando o povo, fazendo o povo de bobo da corte. E, na realidade, eles mesmos fazem parte desse circo todo, porque eles não conhecem a verdade que é Jesus Cristo. Por isso que existe tanta corrupção, tanta mentira, tanta desonestidade, tanta coisa ruim, promovido pelo próprio homem para destruir o próprio homem, Ou seja, são os irmãos destruindo os irmãos. Isso é uma vergonha.
Por quê? Porque não conhecem a verdade. O grande político César, o grande político Pilatos, né, e outros, eles não conheciam a revelação de Deus, eles não conheciam a verdade. Porque para conhecer a verdade, pessoal, tem que ter uma revelação de Deus. Tem que ter uma revelação de Deus para que a verdade entre no espírito e se manifeste, claro, na sede dos sentimentos, que é a alma, aí ligada ao coração, né? Se não tiver isso, o homem ele está fadado a viver sempre batendo cabeça e destruindo os seus próprios irmãos, né? Porque todos nós, como dizia Zé Lizinho, vai ser tudo um punhado, um funil só, né? E todos nós, na realidade, somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, né? Deus é o Pai de toda a humanidade, embora, claro, a maioria não acredite nisso, né? Mas Deus é o Pai de tudo e de todos, Ele é o Senhor de toda a terra, incluindo aí, né, o ser humano. Tá certo, pessoal? Então, que você possa se firmar na verdade, entende? Quando alguém vier com picuinho para você, examine a palavra, sabe? Peça direção e orientação ao Espírito Santo para que você possa discernir, né? E você possa compreender aonde é que está a verdade de Deus na sua vida. Talvez, né, você tenha aí tomado decisões, né, muitas decisões na sua vida que a palavra não abona, ou seja, a palavra não apoia, não é? E você tem que pedir a Deus discernimento. Será que eu estou certo? Será que minhas decisões estão certas? Será que a forma de eu agir está certa? Será que a forma de eu pensar está certa? Será que, né, enfim, nós temos que fazer uma análise, porque o homem que não analisa, ele é feito um animal, feito um jumento batizado. Ele faz por fazer, ele está no meio da manada, da boiada, ele é simplesmente um bobo da corte. Mas o ser humano, quando ele se examina, ele se questiona, ele se critica a si mesmo e se pergunta, poxa, será que eu apoiar isso está correto? Será que isso não vai de encontro, né, àquilo que são os princípios exauridos na palavra de Deus para a minha vida? E você vive uma vida, sabe, perguntando a você, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e da própria palavra que há de trazer luz à sua vida, você vai entender, você vai ter decisões que vão agradar a Deus, sabe? Porque o mundo está na destruição, porque o mundo não quer a Deus, o mundo não quer a direção de Deus, o mundo não quer viver no amor, o mundo quer viver no ódio, na ira, na guerra, sabe? Na destruição, entende? É por isso que o diabo ele tem semeado divisões, né, em nações, em igrejas, dentro da própria família. Por quê? Porque as pessoas estão fragilizadas. E por que as pessoas estão fragilizadas, pessoal? Deixe nos comentários. Porque as pessoas, elas não conhecem a verdade. A verdade mostra o caminho, ela esclarece, ela ilumina o ser humano. E o ser humano sem luz, ele vive nas trevas, isso mesmo. O ser humano sem luz, ele é um cego, sabe? Porque a falta de entendimento é como um cego, entende? E para a pessoa ter entendimento, ela tem que ter a luz da palavra de Deus, o Espírito Santo e a pessoa de Cristo na sua vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.